Diz assim a palavra do Senhor. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram embora. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela bênção que o Senhor nos dá, de nos chamar para estarmos juntos como igreja adorando o Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu já no início do culto de lermos a palavra todos juntos como igreja. A bênção que o Senhor nos deu de fortalecermos e edificarmos uns aos outros, cantando canções, ouvindo uns aos outros cantando, declarando que o Senhor é santo, oferecendo as nossas vidas, dizendo: eis-me aqui, declarando que o Senhor é formoso, declarando que a voz do Senhor é aquela que aquece o nosso coração. Portanto, Deus fala conosco através da Tua palavra, que o Senhor continue aquecendo nossos corações, que o Senhor continue quebrando as nossas cadeias, que o Senhor continue, inclusive, tocando nas nossas feridas, que o Senhor derrube o nosso orgulho, que a Tua palavra ministre e enche o nosso coração de esperança, porque em Ti temos perdão, temos salvação, para ajustar o nosso caminho e seguir em frente. Fala conosco através do texto, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o Evangelho de Mateus, ele é um texto maravilhoso. A verdade é que cada pessoa tem geralmente um evangelho de preferência, de estimação. Mas cada um dos 4 evangelhos, ele tem uma perspectiva e um olhar muito particular sobre Jesus. E não é diferente com o evangelho de Mateus. Quando Mateus, ele escreve o seu evangelho, lá perto já do final do século I, por volta de 80 a 90 do primeiro século cristão, ele escreve com um grande objetivo. O objetivo é mostrar para o povo judeu, para aqueles judeus que ainda não haviam se rendido ao Evangelho, e também confirmar naqueles que haviam entregado as suas vidas para Jesus, de que esse homem chamado Jesus é o Rei dos Reis. Ele é chamado de Filho de Davi, uma expressão real. O filho de Davi não é necessariamente que ele deveria ser o filho de Davi, mas que ele seria a consumação final e eterna da linhagem real. O filho de Davi era aquele que perpetuaria uma vez por todas o reino da consolação do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus soberano. E Mateus, ele está escrevendo para esse público e colocando cada uma das histórias de Jesus para mostrar que Jesus é o Rei, é aquele sobre quem falava o Antigo Testamento e foi
então evidenciado no Novo Testamento. Jesus é aquele que haveria de vir e veio, e habitou entre nós. E cada uma das palavras de Jesus tem um peso extraordinário. E por que tem um peso extraordinário? Porque Ele é o Rei dos Reis. Simplesmente por isso. E por Ele ser o Rei dos Reis, a palavra de Jesus é a palavra de final. A sua autoridade, as suas palavras, ela tem um peso eterno. E é isso que Mateus quer trazer e ensinar as pessoas quando leem o seu evangelho. Então, quando nós estamos lendo o evangelho de Mateus, nós estamos vendo a realeza de Jesus. Nós estamos vendo a realeza daquele simples carpinteiro que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas a morte não conseguiu deter. E por isso que quando nós olhamos cada uma das histórias de Jesus, nós temos que entender que são histórias do Rei dos Reis. Aquele que tem a palavra final sobre todas as coisas. E é tão interessante porque mesmo sendo o Rei dos Reis, a gente vai ver em Mateus a grande oposição dos partidos religiosos daquela época. Então nós tínhamos os saduceus, nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os zelotas ultranacionalistas, conhecidos como os homens das adagas, que matavam os romanos, o próprio punho. Nós tínhamos também os herodianos. Todos esses grupos, com uma certa notoriedade na comunidade de Israel, na sociedade do primeiro século. E todos eles se sentiram ameaçados quando Jesus, ele inicia o seu ministério. Ainda que Jesus tenha iniciado o seu ministério na Galileia, no norte daquela região, mas à medida que ele vai chegando perto da Judéia, a preocupação é instalada em todos os órgãos religiosos da Palestina. E a partir do momento que Jesus começa a pregar, nós vamos ver no encalço de Jesus, muitas vezes, fariseus, saduceus, os escribas, os mestres da lei, e eles estão o tempo todo querendo pegar Jesus em contradição, porque eles têm inveja. Até então, os grandes homens eram esses homens, o sacerdote, o sumo sacerdote, o grande rabino. Mas aí entra o carpinteiro, e as pessoas estão dizendo, é ele. As crianças estão dizendo nas ruas, é ele que deveria vir. E esses religiosos, eles ficam malucos. E eles querem pegar Jesus de alguma maneira. E aí nós vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, que no capítulo 21, Jesus ele tem aquela entrada triunfal em Jerusalém. Imagina que loucura isso. Jesus entrando num jumentinho sendo adorado como rei. Imagina como essa notícia soa para os religiosos, os líderes, aqueles que detinham a proeminência, eram adulados por todos. Nesse instante, o foco, as luzes, o tapete vermelho para esses é retirado e colocado sobre um simples homem chamado Jesus. E eles querem então matar Jesus. E para piorar a história, nós vamos ver que ainda no capítulo de número 21, Jesus ele entra no templo e quebra tudo. Esse chegou chegando. Ele quebra tudo. E o ódio mortal cresce ainda mais da comunidade religiosa. Só que eles temiam o povo, porque Jesus era muito popular.
Ainda que a popularidade de Jesus, no final das contas, não serviu para nada, porque a mesma população que disse Hosana ao filho de Davi, quando ele purifica o templo, é a mesma população que posteriormente diz: crucifique-o, queremos Barrabás, não queremos Jesus. Mas esse é um grande momento. E aí então, nós vamos ver no capítulo 21, que os fariseus, eles estão questionando Jesus, eles estão fazendo perguntas capciosas, para que Jesus seja pego, então, em contradição. E aí a última gota que fez o copo transbordar, nós vamos ver no capítulo de número 22, Jesus contando ali uma parábola do casamento, e anterior a isso, ainda no verso 33 do capítulo 21, a parábola dos lavradores maus, que diz que um homem rico arrendou a sua terra para um terceiro, e quando chegou na época de colher os frutos e receber o dinheiro, ele mandou os seus servos, e quando chegou lá, os que haviam arrendado a terra, bateram e mataram os servos do dono da terra. E aí ele manda um outro grupo, e mais uma vez eles espancam e matam esse grupo. E ele pensou: bom, vou enviar o meu filho, pelo menos por ele terão respeito. E não, eles espancam e matam o filho. Jesus estava aqui dizendo que esses lavradores maus eram aqueles religiosos, fariseus, saduceus, esses idólatras da lei, idolatravam a lei, se esquecendo do Messias. E eles ficaram loucos, porque eles sabiam que Jesus estava ofendendo. Até que eles fazem o impensado. Eles unem gente que era totalmente antagonista. Fariseus, eles eram extremamente zelosos pela lei. Eles odiavam Roma. Roma era um império invasor. Roma estava abusando do povo judeu. Os fariseus eram contra. Apesar de não serem tão extremistas como os zelotes, porque o zelote chegava a matar. O fariseu não. E eles se unem com os herodianos, um partido político religioso da Judéia, que quase que prestava culto a Herodes Antipas e a sua família, que eram atrelados a Roma, porque o reino de Herodes na Judéia era bancado por Roma. E aí você tem dois extremos se unindo para um único objetivo: acabar com Jesus. Olha o que o ódio por Jesus faz. Une pessoas que não sentam na mesma mesa. E aí então, a partir desse engajamento de grupos opostos, é o texto que nós acabamos de ler, e eu gostaria que você olhasse para ele mais uma vez. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Então parece que esse episódio, esse trecho de capítulos que nós lemos em Mateus, ele acontece um atrás do outro, e Lucas também vai sugerir a mesma coisa. E eles, não conseguindo pegar Jesus de maneira alguma, eles começam a consultar entre si. Existe uma articulação muito profunda. Precisamos nos unir. Precisamos ver como faremos com esse Jesus. E enviaram-lhes discípulos, juntamente com os herodianos, para lhes dizer. Olha que interessante aqui. Eles adotam uma estratégia diferente, porque até então todo embate com Jesus era feito pelos fariseus de alta classe. Mas aqui eles mandam os aprendizes, os discípulos. Por quê? Na cabeça deles, poderia ser que Jesus ficasse desatento, ou tivesse um pouco mais de compaixão daqueles que eram novos.
e ali então ter uma brecha. Foi uma jogada muito inteligente. Porque convenhamos que uma coisa é quando um adulto chega para debater com você. Outra coisa é a nossa predisposição quando chega um adolescente, um jovem, né? A gente parece que fica muito mais, tem mais empatia. A gente fala assim, não, ele ainda não sabe nada da vida. Eu vou dar uma explicação aqui mais tranquila. Eles acharam que Jesus ia ter essa postura. Verso 16. Então enviaram-lhe os discípulos juntamente com os herodianos para lhes dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Que discurso de bajulação, né? Eles falaram justamente aquilo que foram treinados para falar. Dá para perceber que um aprendiz, um discípulo, ele não falaria algo com tanta profundidade, a não ser que tivesse sido orientado para tal coisa. E ele está aqui repetindo um discurso quase que havia sido escrito, e eles, memorizando isso, falaram para Jesus. E aí eles fazem a pergunta capciosa. Lembra que está fariseu e herodiano. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Irmãos, essa talvez seja a pergunta mais capciosa feita pelos religiosos para Jesus, mais do que qualquer outra. Porque estão herodianos e fariseus. Duas pontas de um conflito muito grande. E essa pergunta sugere que qualquer caminho que Jesus faça, entrará em briga com um. Se Jesus diz, sim, devemos pagar impostos, ele perde credibilidade com todo o povo. Porque os fariseus vão acusá-lo de rebeldia. Está vendo? Eis aí um traidor. Como ele é o Messias, se ele está nos traindo, se ele está colocando Roma, se ele está ferindo o segundo mandamento, porque na moeda estava cunhada a imagem de Tibério César Augusto, e a inscrição na moeda dizia Tibério, divino filho de Augusto César. Era um Deus. Era o culto ao imperador. Como ele pode ser o Messias? Jamais. Se Jesus diz, não devemos pagar imposto, os herodianos falariam, rebelde, você quer fazer um motim contra o império, contra o rei? Prendam esse homem. Ele está querendo criar confusão. Essa foi uma pergunta capciosa, porque estavam ali representantes de dois grupos. Jesus falou, agora a gente pega ele. Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu. É tão interessante que lá em João, no capítulo de número 2, 24, tem uma história que algumas pessoas chegaram com um discurso para bajular, e João escreve assim, mas Jesus conhecia o coração deles, pois Jesus conhece todas as pessoas. E Jesus não era diferente, aquele conhecia a intenção do coração desses, e também do grupo daqueles a quem eles representavam. E ele diz, hipócritas. Nosso irmão Elbert pregou aqui uma quinta-feira retrasada, e ele deu uma definição de hipocrisia da palavra. Pena que não foi gravado, mas a hipocrisia é uma atuação. Era o termo dado aos atores, que interpretavam algo que não eram, e Jesus sabe que eles estão simplesmente
agindo com palavras de bajulação, com um discurso pomposo, mas que na verdade aquilo não faz parte, não havia no coração deles reconhecimento de que Jesus era mestre. Não havia. Não havia no coração deles o reconhecimento de que Jesus era imparcial. É um discurso hipócrita, de um coração hipócrita e mentiroso. Porque na verdade, a pergunta, por mais que tenha sido capciosa, ela foi aquilo que menos importava, e a gente vai ver isso depois. A pergunta ali não é importante, ela foi um subterfúgio apenas, para algo muito mais profundo. E aí Jesus fala: por que vocês estão me pondo à prova? Jesus foi no cérebro, ele falou: vocês não estão preocupados com a pergunta. O interesse de vocês não é saber, mas é me pegar em contradição. Vocês são baixos. Vocês são idólatras, egoístas. E aí Jesus falou: mostre-me a moeda do imposto. E aí levaram para ele um denário, da onde vem, com toda a semântica, evoluindo o dialeto, a palavra dinheiro. E o judeu, ele pagava 3 tipos de impostos. O primeiro era sobre a terra que ele colhia, o dízimo, podendo ser em mercadoria ou em dinheiro. O segundo era sobre a renda, a partir das transações comerciais. E o terceiro era por capita, por pessoa. Era um denário. Inclusive, esse imposto começava a ser cobrado com os meninos a partir de 15 anos, e pasmem, as meninas com 12. E era pago até os 65 anos de idade. E aí então, eles entregam a moeda para Jesus. Ele não sabe quem que tinha essa moeda, mas entregaram e Jesus perguntou: de quem é esta figura que está na inscrição? E aí Jesus, ele devolve a pergunta. Essa era a saída de Jesus sempre, muito sabiamente. Devolve a pergunta: de quem é? E eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram embora. Irmãos, existem 2 aspectos nessa resposta de Jesus muito interessante. A primeira é que a responsabilidade da dupla cidadania que todos nós temos, ela é colocada aqui. Nós somos cidadãos do céu, mas somos cidadãos da terra. E como cidadãos dessa terra, nós temos sim o nosso compromisso de caminhar conforme as leis da terra. Inclusive, nós vamos ver no Antigo Testamento que não era pecado pagar tributo, até porque toda autoridade e liderança, seja ela favorável ou contrária, ela sempre foi colocada por Deus. E você curiosamente vai perceber que do Antigo Testamento ao Novo Testamento, você nunca verá uma objeção do povo de Deus em relação à autoridade que é colocada sobre o povo. Pelo contrário, sempre existe submissão. Tanto que o povo sempre pagou o tributo. Esse nunca foi um problema. Podemos entrar no mérito, mas esfolava, cobrava mais, cobrava menos. Tudo bem, mas sempre se pagava. Até porque podemos até arrazoar que o Império Romano provia uma boa estrutura, segurança, estrada, tribunais. Então o imposto que eles pagavam era justo. Então era devolver ao imperador que provia os recursos aquilo que lhe era devido. É devolver parte daquilo que lhes era oferecido. Mas
não era só isso que se esperava em relação ao império. As pessoas tinham devoção ao imperador. E é aqui que é o segundo aspecto da resposta de Jesus. Mas a Deus aquilo que é dele. E o que é de Deus? A nossa devoção, devoção essa que ninguém ali estava interessado em ter por Jesus. A adoração era algo que pertencia a Deus, e negar essa devoção é que era o erro. Então, na resposta, Jesus ele está deixando sem resposta herodianos e fariseus. Porque de um lado ele está dizendo para os herodianos, nós temos que pagar sim tributo a Roma. E para os fariseus ele está dizendo, mas a nossa devoção é a Deus. E a grande pergunta que fica no ar por Jesus aqui é, será que nós temos dado a Deus aquilo que é dele por direito a partir das nossas vidas? Essa é a grande pergunta para nós nessa noite. Então, o fato de Mateus registrar esse episódio 90, quase 50 anos depois do tempo em que ele aconteceu, porque isso ainda trazia muito desconforto para a comunidade judaica, mesmo após o templo ser destruído, Jerusalém ser dizimada pelo imperador Tito no ano 70, isso ainda trazia muito incômodo, e Jesus ele estabelece um princípio universal para todas as gerações, em todos os tempos. O princípio de que o cristão, ele tem sempre esse dever e essa dupla cidadania. Nós vivemos num país, nós temos as nossas responsabilidades como cidadãos desse país, temos a obrigação de, nesse país, darmos testemunho de crentes, como cristãos que somos, e nós devemos ser especialmente responsáveis, porque o nosso fracasso como cidadãos desse mundo é um mau testemunho para o Evangelho de Jesus Cristo. Cristão é alguém que, enquanto está nesse mundo, deve ter um tipo de vida exemplar. Por isso que nós vamos ver nas cartas de Paulo, ele falando que o procedimento do cristão deve ser diferente do procedimento de quem é do mundo. Se ele mente, não mente mais. Se ele roubava, não rouba mais. Se ele xingava, não xingue mais. Se ele traía, não traia mais. Se ele faz qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus, esse deve ser extinguido da sua vida. Esse é o dever do cristão. E nessa dupla cidadania também ele é um cidadão do reino dos céus, com princípios e verdades, as quais ele não vai abrir mão jamais, ainda que isso lhe custe a sua própria vida. Irmãos, volto na pergunta. Nós estamos dando a Deus aquilo que lhe compete? Porque nós estamos muitas vezes brigando, idolatrando coisas as quais nós não precisamos mais. E essa palavra é pertinente especialmente nesse momento que nós estamos lidando com um cenário de política diferente. Porque assim, a política tem ano após ano, período eleitoral após período eleitoral, trazendo grande confusão e batendo na igreja. Os irmãos estão brigando. Estão brigando. E não estão tendo uma postura que a Bíblia diz. Por exemplo, Romanos 13, vamos ler lá. Romanos 13. Romanos capítulo 13, a partir do verso 1. A Sociedade Bíblica colocou o título, a obediência às autoridades. E aqui não é autoridade da igreja, é autoridade, são os magistrados civis. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. É estranho a gente ler isso, mas é isso, é palavra de Deus.
eu concordando ou não, você entendendo ou não, sendo a favor de quem está ou não, é a palavra de Deus que está nos dizendo isso. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Paulo está dizendo que nós estamos brigando com Deus quando estamos resistindo às decisões de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Irmãos, essa palavra tem que nos assustar. Porque ou nós dobramos os nossos joelhos e começamos a orar por aqueles que nos governam, independente de quem seja, ou corre o risco de trazermos condenação para as nossas vidas, porque nós estamos nos rebelando contra o Senhor. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor de punição, mas também por dever de consciência. O nosso compromisso em se submeter é um compromisso com Deus. É por causa de Deus, concordando ou não, o nosso compromisso é com o Senhor. É por isso também que vocês pagam impostos. Olha o imposto voltando aqui. Porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Agora vamos lá para 1 de Pedro, capítulo 2. Pedro aqui falando dessa nossa dupla cidadania. 1 de Pedro capítulo 2, ele diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são... Aqui é interessante, irmãos, porque as decisões desse mundo que nós vivemos, trata-se sempre de questões passageiras e provisórias, que nós não devemos prender o nosso coração, porque nós somos peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O problema nessa questão toda é as nossas paixões carnais, que nos fazem degladiar um contra o outro, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Tão triste quando a gente dá mau testemunho no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, grife isso na sua Bíblia, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Eu tenho liberdade de expressão, as redes sociais são minhas, ninguém paga as minhas contas. Não use essa liberdade como desculpa para fazer o mal.
Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos. Sabe o que significa todos no original grego? Todos. Amem os irmãos na fé. Aí vem aqui a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temam a Deus. Honrem o rei. E o rei aqui não é o rei dos reis. É o rei. Autoridade. Sendo assim, meus irmãos, eu gostaria de trazer 4 aplicações rápidas para nós nessa noite. A primeira delas é que nós devemos, a partir dessa história, avaliar em que pé está a nossa devoção ao Senhor. Porque quando o coração humano tem uma devoção fraca ao Senhor, ele tem uma devoção forte a outras coisas. Quando aquilo que se destaca no meu e do seu coração é briga, indignação, raiva, ódio, é porque provavelmente a nossa devoção para Deus ficou lá atrás. Lá atrás. Então nós devemos começar a analisar e avaliar em que pé está a nossa devoção a Deus. Será que eu estou dando a Deus o que é de César e dando a César o que é de Deus? Preciso ver. Em que pé está a minha devoção? E aqui não é só política, é tudo, dinheiro, time de futebol, graduação, posição no mundo. Porque isso aqui está falando do coração idólatra do ser humano. É uma situação que desencadeia tantas outras. A segunda aplicação é que nós precisamos cumprir também fielmente o nosso papel como cidadãos dessa terra. Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos ser fiéis aos nossos compromissos, precisamos dar testemunho no trabalho, testemunho entre os amigos. Não é só a devoção a Deus, mas cumprir o nosso papel de modo exemplar, porque dar a Deus o que é de Deus também significa dar a César o que é de César, sendo bons cidadãos nesse mundo. Também significa isso. Quando nós honramos o Senhor, quando nos devotamos a Ele, naturalmente, a nossa vida também é exemplar. Corrigimos o nosso caminho. Corrigimos a nossa ira, o nosso ímpeto, a nossa raiva. Submetemos ela debaixo da cruz de Cristo Jesus. A terceira aplicação é que nós precisamos honrar nossas lideranças. Porque a nossa função é honrá-las. A função de Deus é tratar com elas, porque cada um tem o seu papel. Irmãos, honestamente, o nosso poder é muito limitado, as nossas ações muito limitadas. Você acha que fazendo uma postagem no Instagram ou no Facebook você vai mudar o Congresso Nacional? Honestamente. Irmãos, não é o nosso papel. Nosso papel é orar. E creia que Deus é Deus vingador. Deus é justiça pura. E Ele tratará com esses. Ai desses no dia do grande juízo. Nesse dia nós passaremos dando louvor. E a gente vai falar assim: que peninha desses que estão na mão de Deus. Nosso papel nunca foi se rebelar. O nosso papel é orar e confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Desperdiçamos tanta energia. Energia essa que poderíamos gastar compartilhando o Evangelho com alguém.
Energia essa que poderíamos gastar aprendendo mais da palavra para dar bom testemunho. Então precisamos entender que eu tenho meu papel enquanto Deus tem o papel dele. E por fim, e esse é o ponto de milhões da expressão popular hoje, porque aqui está o cerne da conversa de Jesus com aquela comunidade religiosa. Porque as perguntas que muitas vezes nós fazemos para Deus, que nós fazemos para Jesus, elas não são um ponto central. O que nós queremos com essas perguntas é justificar a nossa idolatria. Aqueles homens que se aproximaram para Jesus, eles não estavam se importando com César, eles não estavam se importando com Deus, eles estavam se importando em manter, nutrir e estabelecer a idolatria do coração deles. Eles tinham outros deuses. Quando nós chegamos a Deus com algumas perguntas e questionamentos, nós estamos, na verdade, querendo sustentar aquilo que são ídolos do nosso coração. E a gente vê isso comumente. O que nos leva muitas vezes diante do Senhor e falar, por que, Senhor? Coisas triviais do dia a dia. Inveja, de não ter aquilo que eu gostaria. E o que a gente viu, na verdade, nesse tempo recente, especialmente na política, ninguém estava interessado em ficar do lado A ou B, porque é o lado que a Bíblia aponta ou Jesus deseja. Estava pouco importante Jesus, o que eu queria era sustentar um ídolo político. Um nome, uma pessoa. Se alegrar com a vitória de um, ou se indignar com a derrota do outro, porque ídolos, Deus não importa. Deus pouco importa. E assim, muitas vezes, nas nossas questões pessoais e particulares. A gente vai para Deus e fala assim, Deus, por que um emprego eu não consegui, porque fui demitido? A gente está lá para Deus, na verdade, a gente está questionando Deus. Deus, por que esse ídolo foi arrancado do meu coração? Às vezes no namoro a gente perde alguém que estava querendo tanto namorar, a gente vai para Deus. Deus, por quê? Essa pessoa não deu trela para mim, ou porque acabou. A gente está indo para Deus para saber a vontade dele. A gente está falando, por que o Senhor derrubou o meu ídolo? O que Jesus estava fazendo ali é expor o coração deles. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa porque ela também expõe as nossas idolatrias. E a gente tem que rever as perguntas que nós fazemos para Jesus. Será que a gente quer saber a opinião de Jesus mesmo, ou a gente está com essa pergunta falando assim, por que o Senhor está arrancando do meu coração aquilo que eu amo tanto? Aquilo que se tornou um ídolo a qual eu me devoto? Irmãos, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. A minha alegria é saber que nós somos uma igreja bíblica, que isso aqui é palavra do Senhor, e era isso que Deus queria falar aos nossos corações nessa noite. E da mesma maneira que a gente apanha como igreja, eu também apanho pregando. Difícil para mim também. Olha o meu coração, eu vejo quão sujo eu sou, quão podre eu sou. Quantos ídolos eu tenho no meu coração e quantas vezes eu vou para Jesus perguntando coisas e Jesus está falando, Davi, você não quer saber a resposta disso. Você quer tentar justificar os seus ídolos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a darmos testemunho, a fazer o nosso papel. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.